Olá, é um prazer estar aqui falando com vocês nesse quadro que eu admiro muito, Minha História. Para você que está aí nos vendo, deixo toda minha admiração. Eu estou começando aqui nessa rua, que foi onde eu passei toda a minha infância. Eu nasci no Recife, mas eu vim para cá, eu tenho uns 3 anos de idade. Essa rua é uma rua do Sítio Histórico de Olinda. Eu sou o segundo de uma família de 4 filhos. Eu tenho meu irmão mais velho, Alexandre, eu sou o segundo, Adalberto. Eu tenho mais 2 irmãs, Adriana e Ana Renata. Então aqui eu vivi a maior parte da minha vida e eu convido você a fazer um passeio por ela. Eu vou agora mostrar para vocês a primeira escola, meu primeiro colégio onde eu estudei. Me acompanhe, que eu vou levar você, nós estamos em Olinda, eu vou levar você para o Recife também. Me acompanhe. Continuando com o quadro A Minha História, vamos começar nosso passeio. Eu nasci lá no Recife, lá no fundo onde vocês estão vendo lá atrás. Mas me criei naquela rua, comecei a minha infância naquela rua que eu acabei de mostrar. E aí eu comecei a dar meus primeiros passos para ser alfabetizado nessa escola aqui, a Academia Santa Gertrudes. Essa escola aqui ela é uma escola mantida por padres e freiras. Então foi aqui que eu aprendi a ler, foi aqui que eu aprendi os meus primeiros passos com relação à primeira infância, com relação à educação. Então eu vivi muita fase boa, muita coisa boa nessa escola aqui. Nós estamos no Alto da Sé, em Olinda. Então, sou filho de Recife, mas me criei em Olinda. E aqui eu vivi até os meus 10 anos, onde eu fui até a 4ª série, que hoje é o Ensino Fundamental 1. Eu fiz nessa escola e é um lugar que me traz bastante recordação, pois eu aprendi a ler e a escrever aqui nessa escola. E nem tudo são flores, eu vou levar vocês agora para um lugar onde eu tive uns dias mais tristes da minha vida. Dando continuidade ao quadro Minha História, eu trago vocês para um lugar que não me traz boas recordações. Aqui ao fundo vocês estão vendo a igreja onde foi feito o velório do meu pai. Eu tinha 11 anos quando aconteceu um acidente automobilístico e ele veio a óbito. Então foi aqui nessa igreja onde o corpo dele foi velado, era fevereiro. Foi um momento muito difícil, pois todos nós éramos muito pequenos. Minha mãe ela não tinha estudos, então nós precisamos amadurecer muito rápido para poder ajudá-la também com algumas atividades corriqueiras da administração de uma casa. E a minha vida ela mudou muito a partir daqui, pois quando a gente se depara com esse tipo de situação, tem momentos que a gente pensa que não vai dar certo, que não vai conseguir, e a partir daqui a história muda um pouquinho. Mas eu nunca coloquei isso à frente, né? Esse momento como sendo um momento decisivo para que eu fosse vítima. Mas eu tentei aproveitar ao máximo e transformar, né, o que seria algo ruim em algo positivo. Eu passei a me dedicar ainda mais, eu tinha que dar mais resultado nos meus estudos para que a gente pudesse vencer. Então essa parte da minha vida é uma parte muito marcante, quando você perde o seu pai ainda muito novo, mas eu fiz disso mais um degrau. Eu tentei vencer mais ainda e tentei fazer que isso não fosse uma experiência que eu ficasse guardando negativamente. Então eu trago vocês para esse cenário aqui para contar um pouquinho da minha história, que foi muito difícil você conviver sem um pai durante a sua vida toda. Vamos continuar com o quadro Minha História. Eu fiz questão de trazer vocês aqui porque às vezes as pessoas elas não sabem o que acontece verdadeiramente com você, nem o que passou contigo na tua infância. E se você que perdeu um ente querido passa por um momento de muita dificuldade, faz disso um objetivo, tenta transformar a tua vida a partir de uma dificuldade. E agora a gente vai sair um pouquinho de Olinda, eu vou levar vocês lá para o Recife, que é uma cidade que fica aqui bem próximo, como eu já mostrei para vocês, uma cidade que fica aqui ao fundo. E lá no Recife eu vou falar um pouquinho sobre o meu emprego, meu primeiro e único emprego, e também sobre a questão de consultorias e palestras no Sebrae. Continue comigo aqui no quadro A Minha História. Agora eu já estou no Recife. Foi nesse prédio que hoje está para alugar, que está aqui abandonado, que eu comecei minha carreira profissional. Aqui eu tive minha primeira oportunidade de emprego, eu tinha 17 anos e eu comecei como office boy. Eu entrei por essa porta um dia na minha vida para trabalhar servindo.
Então, office boy fazia serviço externo, tem uma parada aqui em frente onde eu pegava ônibus todos os dias, meu serviço era totalmente externo e eu tinha que dar o melhor de mim. Só que quando eu entrei por essa porta, eu resolvi que eu iria mudar a minha vida. Eu mesmo queria mudar a história da minha vida. Então, mesmo sendo office boy, eu decidi que eu ficaria pouco tempo nesse cargo. O que foi que eu fiz? Eu comecei a subir, se vocês observarem, aqui tem o primeiro andar. Nessa sala aqui, na segunda sala, da esquerda para a direita, ficava o arquivo e era nesse setor que eu tinha vontade de trabalhar. Então, a partir daí, aos sábados, eu não tinha nada para fazer. E aí eu ficava pedindo atividade, pedindo que me dessem algo para fazer, para que eu pudesse mostrar o meu desenvolvimento, porque eu precisaria criar as oportunidades. E fica uma dica para você, você deve criar as suas oportunidades. Não fique esperando que lhe dê a oportunidade. Então, a partir desse momento que eu comecei a me dedicar ao arquivo, a fazer aquilo que eu não era pago para fazer, foi que eu comecei a ascender na empresa e comecei a ter sucesso. Então, de office boy eu já passei a ser arquivista e eu fui galgando, né, durante 15 anos nessa empresa e cheguei a ser assessor da diretoria. Quando eu resolvi sair para colocar a minha empresa para ser consultor, foi algo que eles não esperavam, os donos da empresa, porque eu já tinha muito tempo. E eles contavam muito com o meu trabalho, a minha honestidade e a minha disciplina. E aí o sócio, o dono, o Dr. Mendonça, foi quem me deu a oportunidade, ele chegou a falecer. E eu ficava me questionando, será que eu devo continuar ou devo ficar aqui nessa empresa? E eu resolvi continuar o meu sonho, alimentar o meu sonho e manter minha carreira. Foi quando eu tentei fazer a prova do Sebrae, eu coloquei uma consultoria, fiz a prova do Sebrae e comecei minha carreira lá de consultoria. E quando eu fui sair dessa porta, né, para seguir essa carreira que tanto sonhava, eles me convidaram para ser sócio dessa empresa. E mesmo assim eu não aceitei, porque eu tinha um sonho. Então fica uma dica, sempre vá e siga os seus sonhos. Por mais vantajoso que naquele momento a proposta pareça ser, mas você deve acreditar em você. Agora eu vou levar vocês para conhecer outro ponto importante da minha vida. Agora eu estou na região central do Recife para continuar com o quadro A Minha História. Agora eu vou falar um momento da minha vida que foi o momento da faculdade. A faculdade ela me trouxe muito aprendizado. Aqui ao fundo está o prédio que eu estudei. Eu resolvi fazer administração. Às vezes a pessoa tem vários sonhos. E enquanto eu era criança eu pensava em ser professor. Eu tinha um sonho muito grande em ser professor de matemática. Depois eu fui mudando, fui fazer técnica e contabilidade e percebi que não era bem aquilo que eu queria. E lá naquela empresa onde vocês viram anteriormente, onde eu passei a minha vida lá durante 15 anos, eu comecei a gostar dessa área de gestão, dessa área de estratégia, dessa área de indicador, de direcionar a empresa. E foi lá que eu descobri que o meu sonho era realmente me tornar administrador. E aí eu escolhi a Faculdade Joaquim Nabuco por uma questão de prática. Era metade do caminho entre o meu trabalho e a minha casa. Então eu saía do trabalho, parava aqui, daqui eu ia para a faculdade, voltava para aqui, pegava novamente o carro e voltava lá para a minha casa, onde vocês já viram lá, Olinda. E aqui foi que eu descobri que eu precisaria mudar realmente. Eu já tinha um cargo muito bom lá na empresa, onde vocês viram, mas não era o suficiente. Por isso que a gente precisa alimentar os sonhos, a gente precisa fazer com que a gente conquiste novos horizontes. E a partir daqui eu comecei a me deparar com outros profissionais da educação. E um professor ele me chamou para fazer uma palestra numa faculdade que não era essa que eu estudava, era outra faculdade que ele ministrava aulas pela manhã, eu estudava à noite. E ele perguntou se eu queria fazer uma palestra lá, e eu disse que queria. E todos os meus amigos da faculdade, eles ficavam perguntando: Adalberto, tu vai fazer essa palestra de graça? O professor está ganhando dinheiro nas tuas costas. E eu disse: não, eu vou fazer essa palestra, e não cobrei nada, porque era uma oportunidade que ele estava me dando de mostrar o meu trabalho. E a partir dessa palestra eu não parei mais, né? A gente não parou mais. Mais na frente eu vou mostrar um pouquinho a vocês como é que eu consegui chegar até o Sebrae. E essa palestra ela foi me trazendo outras, sem nenhuma remuneração. E foi aqui, nessa faculdade, nesse local, que eu aprendi que a gente precisa começar a fazer as coisas, às vezes, sem receber, sem ter nenhum tipo de remuneração. A partir do momento que você começa a se desenvolver, você, às vezes, teria que pagar. Se eu tivesse hoje
que pagar aquele professor, eu pagaria aquele professor que me deu a primeira oportunidade de realizar a minha primeira palestra. Não foram tempos fáceis, aqui a gente passa 4 anos, trabalhar e estudar não é fácil, requer muita força de vontade, muito esforço, muita determinação. Por diversas vezes aqui nesse Rio, eu me sentava e pensava, será que vai valer a pena? Porque era uma faculdade paga, não era uma faculdade pública. Então eu teria que receber o meu salário, pagar as minhas contas e pagar a faculdade. E quantas vezes eu não pensei em desistir? E aí quando eu pensava em desistir, eu pensava na minha meta, eu pensava no meu sonho, eu pensava naquilo que eu queria me tornar. E isso só seria possível através da educação, através do estudo. E olhe que eu não ingressei na faculdade muito cedo, porque como eu tive lá aquela oportunidade de trabalhar naquela empresa e ali eu já tinha um cargo mais ou menos bom, eu fiquei numa zona de conforto. Eu achava que não valeria mais a pena eu trabalhar porque eu já tinha um cargo bom dentro daquela empresa. Então eu precisei sair da zona de conforto, me dirigir até um centro universitário para que eu pudesse fazer a minha graduação. E aí eu já tinha 27 para 28 anos quando eu resolvi fazer essa graduação. Passei 4 anos, foram 4 anos muito intensos. Eu digo que meu primeiro fã-clube nasceu dentro da sala de aula, por minha sala tinha 90 alunos. E sempre que eu ia apresentar um trabalho, sempre que tinha alguma semana que era de palestra dedicada aos alunos, e eu me inscrevia para ministrar essas palestras, minha turma ela lotava a sala, lotava o auditório, e aí por si só já era sinônimo de sucesso. Então aqui foram tempos muito bons que eu vivi. O tempo da faculdade, ele é um tempo que a gente faz muita coisa, a gente consegue fazer vários amigos. Hoje eu tenho muitos amigos ainda da época da faculdade. E aqui no centro do Recife foi onde eu comecei a dizer assim, não, eu quero realmente seguir essa área de consultoria e essa área de instrutoria. O curso de administração me fascina muito, porque a gente consegue trabalhar com algumas ciências ou com várias das ciências voltados para planejamento, gestão de pessoas, recursos humanos e recursos financeiros. Então agradeço muito, aqui eu fui muito feliz. Foram 4 anos de muita batalha, mas também de um momento de muita felicidade. Eu entrei naquele lugar ali sem uma graduação, depois eu saí com uma habilitação, me tornando bacharel em administração de empresas. Logo em seguida eu fiz uma especialização em gestão da qualidade. Essa especialização já não foi mais aqui no centro do Recife, foi mais próximo lá da área que vocês irão ver, próximo ao Sebrae, e lá eu me tornei especialista em gestão da qualidade. Logo em seguida eu fiz outra especialização em gestão ambiental e foi a partir daí que eu consegui construir minha carreira. Então, às vezes você pensa que é tarde para começar, mas nunca é tarde para começar. E se precisar fazer, faça de novo. E nada vem fácil. Tudo vai depender do seu esforço. Daqui a pouco eu continuo com minha história, mais adiante em outro local aqui do Recife. Vim aqui contar para você mais um pedaço da minha história. Estou no Sebrae, que no ano de 2013 eu fiz a prova para credenciamento para me habilitar a trabalhar no Sebrae. É dizer que eu não sou funcionário do Sebrae, eu tenho uma consultoria e essa prova habilita ao credenciamento, ou seja, eu sou um prestador de serviço do Sebrae. A partir daí as coisas elas foram melhorando. Vocês lembram que eu tive lá aquela empresa que eu trabalhei durante 15 anos e eu sempre tinha um sonho, eu sempre entrava por aqui para participar, para me capacitar de eventos, de treinamentos, e fiz vários treinamentos. E eu comecei a ter um desejo de ser um consultor, de ser um palestrante. E a partir de 2013 eu comecei a ingressar na minha carreira. Não foi fácil, porque quando a gente chega aqui, a gente vai se deparar com pessoas diferentes, é uma infinidade de projetos diferentes, e eu comecei a trabalhar com simples projetos, trabalhando no interior, junto às cooperativas, para formar essas cooperativas e implementar processos de gestão nessas consultorias que a gente vai desenvolvendo. Ao longo do tempo a gente vai sendo convidado a ministrar palestra a partir de sucessos em alguns projetos, e a partir de 2015 foi quando eles me convidaram a ministrar pequenas palestras. E aí eu deixo um recado para você: não se furte a fazer pequenas coisas, faça o pequeno. Não sonhe logo lá com coisa grande. Mais adiante você vai perceber que são essas pequenas coisas que vão construir o seu futuro e vai melhorar o seu sucesso ou lhe ajudar a desenvolver como pessoa.
Então a partir daqui eu começo a viver a maior parte da minha vida. Eu não venho aqui todos os dias, mas os projetos eles nascem aqui. Eu não só tenho essa atividade, eu também leciono aulas nos cursos de pós-graduação da Uninasal. Então eu ministro aula para qualquer MBA em gestão empresarial, na área de planejamento estratégico e desenvolvimento de pessoas, empregabilidade e carreira. Mas hoje a maior dedicação do meu tempo é aqui nesse lugar. E é nesse lugar que eu me sinto muito bem, eu me sinto muito bem acolhido, eu tenho muito orgulho de fazer parte do Sebrae Pernambuco. Além disso, no final de 2016 eu passei a ingressar ao quadro do Sebrae Nacional, que é o Sebrae lá em Brasília, onde você pode desenvolver qualquer projeto em qualquer estado. E essa entidade, o Sebrae ou o Sistema S, ele me proporcionou vários momentos e eu comecei a ter um contato maior com a imprensa. Foi quando eu fiz minha primeira entrevista ao vivo num programa local, no Bom Dia Pernambuco, da Rede Globo. E de lá para cá a gente vai sempre convidar a nossa opinião quando se trata de assuntos estratégicos ou algum projeto que começa a ser o diferencial. Então esse é um pouquinho do meu dia a dia. Eu chego aqui às vezes muito cedo, nós não temos horário nem para chegar nem para sair, às vezes a gente chega aqui à noite, fica até 10 horas, o evento começa às vezes mais cedo, mais tarde, enfim, a gente não tem aquele horário de 8 ao meio-dia, de 14 às 18, nem dia, a gente pode também trabalhar aos finais de semana, mas tudo parte daqui e é um lugar que eu tenho muito orgulho e que eu sempre sonhei em estar, eu sempre sonhei em ser um consultor Sebrae, em ser um palestrante Sebrae e eu tenho muito orgulho de contar um pouquinho dessa história para vocês. Aqui eu vou finalizando o quadro, deixando um grande abraço a todos vocês da Escola de Negócios. Agradecer mais uma vez ao meu grande amigo e presidente da escola, Odilton Araújo, pelo convite e dizer a vocês que sonhem. Agora vamos colocar em prática, porque só o sonho não vai te levar a lugar nenhum. Eu comecei minha carreira com uma palestra que tinha o seguinte tema: você é aquilo que você quer ser. E eu ainda não me tornei aquilo que eu quero ser, mas de muito aquilo que eu gostaria de ser, eu já me tornei. Então você que está aí, você que ficou comigo esse período, sabendo um pouquinho da minha história, acredite em você. Vale a pena acreditar em você, porque você vai ser exatamente aquilo que você deseja ser. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade e que todos tenham uma excelente noite, apesar desse lindo dia aqui no Recife. Muito obrigado.